Saudações, heróis despertos! Hoje nós vamos falar da primeira temporada de Dark, a série que deu o que falar. Aí vocês já me perguntariam, mas Fábio, primeira temporada, todo mundo já assistiu as 3 temporadas. Aí eu me lembro da bronca da minha mãe que dizia assim: você não é todo mundo, menino, obedece sua mãe. E nós sabemos que tem muito material, tem muita sabedoria que a gente pode extrair da série e trazer para a nossa vida. A começar pela primeira cena com a frase de Albert Einstein que diz assim: a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. E se a gente alinha com a frase de Tannhaus, o relojoeiro que supostamente criou a máquina do tempo, que dizia assim: não só o passado influencia o futuro, mas também o futuro influencia o passado. É como a história da galinha e do ovo. Não se sabe quem veio primeiro, se foi o passado ou se foi o futuro. Aí vocês já me perguntariam, de novo, mas Fábio, esse vídeo vai ficar mais confuso do que a própria série? Calma, nós vamos explicar como é possível, é claro que numa brincadeira imaginativa, o futuro influenciar o nosso presente e o nosso passado. Então fique com mais um episódio do Herói que Existe em Nós. É muito interessante ver na série como os autores buscam algumas sabedorias do mundo antigo, algumas sabedorias espalhadas pelo mundo e trazem ali como elementos subentendidos que a gente pesca e fala, caramba, ali tem uma sabedoria muito legal para a gente explorar, para a gente trazer para a nossa vida. E uma delas é a tábua de esmeralda que está tatuada nas costas de Noah, o reverendo misterioso. E essa tábua de esmeralda é uma síntese da sabedoria de um filósofo do Egito Antigo chamado Deus Tote, ou Hermes Trismegisto, na Grécia Antiga. Não se sabe se ele foi realmente um filósofo ali que existiu no Egito Antigo ou existiu na Grécia como Hermes, ou se foi uma escola na Grécia, ou se ele foi um conjunto de ensinamentos que saiu do Egito, foi para a Grécia, depois chegou até os cristãos do século I e II, foi até a Idade Média e chegou aos dias de hoje. Mas o que nos importa dessa sabedoria é que todo esse ensinamento nos diz sobre as leis universais, por exemplo. E o que são as leis universais? São aquelas leis que nós estamos condicionados a obedecer. São as leis da natureza, as leis da física, as leis de sentimentos que nós temos. Por exemplo, a lei de polaridade, a lei de polos opostos, o bem e o mal, a injustiça e a justiça. Qual o propósito do mal se todos nós desejamos o bem? Senão o de aprender através do mal o valor e a importância do bem. Qual que é a importância, qual que é o propósito também da injustiça se todos nós desejamos a justiça? É para que nós possamos aprender o valor da justiça. Qual que é o propósito da dor e do prazer se todos nós desejamos o prazer? É para que nós possamos aprender com a dor e com o prazer. É claro que o prazer nós temos que ter um certo cuidado, porque prazer em excesso também se torna dor. E qual que é o propósito dos nossos vazios existenciais, se não o de aprender a amar e ser amado? Olha só esse trechinho da série, que é uma cena que aparece na primeira temporada ali nas costas de Noah, já nos traz muito ensinamento e muita coisa legal. E só por curiosidade, no Egito Antigo, Deus Tote tinha uma aparência. Quando o ensinamento chegou na Grécia Antiga, ele tinha uma outra aparência, o Hermes Trismegisto. E ele tinha asas nos pés, porque ele era o mensageiro do alto, o mensageiro do céu. Então ele era encarregado de trazer as mensagens do alto e materializar no nosso mundo. E a razão das asas nos seus pés é para que ele fosse eficiente na sua missão. Quando ele vai para a cultura romana, ele vira o deus Mercúrio.
E toda essa trajetória inspira a Marvel Comics a criar o seu personagem Mercúrio, o veloz super-herói dos X-Men. Uma outra referência do mundo antigo, da sabedoria do mundo antigo, é um fio vermelho que está dentro da caverna e conduz os personagens para o interior dessa caverna e encontrar ali a trifurcação que divide o passado, o presente e o futuro. Esse fio vermelho, na mitologia grega, se chama fio de Ariadne. Ariadne, apaixonada por Teseu, dá uma ponta desse fio vermelho, fica com a outra ponta para que Teseu pudesse adentrar o labirinto, vencer o Minotauro no centro desse labirinto e voltar através desse fio vermelho aos braços da sua suposta amada. Aristóteles nos diz que toda a mitologia antiga serve para nós mesmos e só tem uma figura central na história, que é o Teseu. E se nós simbolicamente nos colocarmos no lugar de Teseu, nós poderíamos entender que nós podemos adentrar no labirinto de nós mesmos, explorar e conhecer todos os nossos sentimentos ali dentro, vencer os desafios internos. Aí nós encontramos aquela figura, aquela criatura que é o Minotauro, que é uma criatura animalesca. Nós vencemos esse monstro que representa os nossos sentimentos ruins, que representa os nossos instintos mais animais. Nós vencemos esse animal e voltamos para contar para o mundo a nossa história do nosso desafio vencido. O mitologista Joseph Campbell nos conta a jornada do herói. Ao se deparar com qualquer desafio da vida, ele adentra o seu interior, o seu labirinto, aquela floresta inexplorada do seu eu, dos sentimentos desconhecidos, vence os seus próprios sentimentos, os seus próprios desafios internos, para depois vencer os desafios externos e volta para contar para o mundo como venceu os seus desafios. Essa é a jornada do herói. E todo o fio de Ariadne na nossa vida pode representar simbolicamente aquele herói qualquer que seja que nós tomamos como inspiração, como exemplo, não como idolatria, mas como alguém que nos sirva realmente de inspiração para a nossa própria trajetória, para nós adentrarmos o nosso interior, conhecermos a nós mesmos e vencermos as nossas próprias batalhas. E nós não poderíamos deixar de fora o próprio Albert Einstein, que diz que a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Nesse sentido, Albert Einstein sabia da importância da imaginação. Ele considera a imaginação mais importante que o conhecimento. E ele usa essa ferramenta para entender ali os seus cálculos matemáticos, os seus cálculos da física e da ciência. E ele faz um exercício mental imaginando a nossa vida e o tempo através da nossa vida como se fosse um rolo de filme com começo, meio e fim, ou passado, presente e futuro, e que se nós pegássemos uma tesoura e cortássemos todo esse rolo e pegássemos o presente, o passado, o futuro e colocasse um em cima do outro, nós poderíamos ver a nossa vida de um jeito só. Veríamos todas as nossas ações de todas as épocas da nossa vida. E ali nós poderíamos ver, por exemplo, quais são as nossas tendências, quais são as nossas más inclinações, quais são as nossas ações repetitivas, os sentimentos mal reconhecidos em nós, quais são os nossos padrões de ações repetitivas ao longo de toda a nossa trajetória. E olha que interessante isso. Vemos que os personagens também têm muita dificuldade de lidar com os nãos que a vida lhes dá, que a vida lhes impõe em algumas situações. E eles tentam voltar no tempo para consertar a sua vida no presente. E é claro que eles poderiam resolver essas situações da vida de outra forma, se eles tivessem cuidado dos seus sentimentos desde sempre, explorado no labirinto do seu próprio interior, conhecer os propósitos dos seus sentimentos e trabalhá-los. E eles não fazem isso e não sabem lidar com os nãos da vida.
Os próprios personagens ficam confusos se realmente é possível voltar no tempo e mudar o futuro, porque parece que todas as suas ações eram necessárias no passado para que todo o futuro se concluísse de um jeito só. O próprio Tannhaus, o relojoeiro, observa que se ele não tivesse visto o relógio máquina do tempo do futuro, ele não poderia ter construído a máquina do tempo no passado. É como se todas as ações e todas as situações da vida se concluíssem de um jeito só. É claro que ali é a teoria da ficção, mas nós podemos tornar tudo isso útil para a gente. Se a gente observar se nós não estamos repetindo no presente ações do passado e se nós estamos cuidando dos nossos sentimentos para não repetir as ações do presente no nosso futuro. Quando nós observamos Uric, por exemplo, na série, vemos que ele tem um certo padrão repetitivo nas suas ações. Percebemos as suas ações repetidas, de sentimentos mal trabalhados dentro de si. Mas ele, como aquele que desdenha dos seus sentimentos, do seu desenvolvimento pessoal, acaba se constrangendo pelas situações da vida que ele não sabe lidar. E nós aqui do Café com Zumbi, do Herói que Existe em Nós, sabemos da importância do conheça-te a ti mesmo e retomamos sempre nesse assunto. Porque enquanto eu não assumo a responsabilidade dos meus próprios sentimentos, enquanto eu não desvendo, enquanto eu não entro no labirinto do meu próprio eu profundo, eu fico à mercê dos sentimentos que vierem à tona quando eu estiver num momento decisivo da nossa vida. E quando esse sentimento chega e ele não foi bem trabalhado dentro de nós, nós ficamos constrangidos por esse sentimento. Então essa é a importância de conhecer a nós mesmos. Quando nós temos o domínio dos nossos sentimentos, quando nós somos donos das nossas próprias ações, nós não ficamos mais constrangidos por esses sentimentos. E quando nós observamos a vida de Uric sob essa perspectiva de conhecer a nós mesmos e dessa perspectiva de Einstein, de observar o nosso passado, presente e futuro de uma vez só, vemos que ele repete suas ações desde a mocidade. Ele tinha uma certa tendência à violência em partes ali, até porque ele vira uma pessoa comum, como todos nós. Vira um policial, vai trabalhar normalmente. Só que esse sentimento que tinha ali dentro dele, que não foi bem trabalhado, que foi desprezado, que foi desdenhado por ele, no seu momento decisivo, quando ele volta para o passado para supostamente salvar o seu filho e ele atribui a culpa ao Helge, como não trabalhou seu sentimento de violência, ele comete ali uma tentativa de assassinato no pequeno Helge. E é aí que nós vemos em toda a trajetória do Helge a sua orelha toda desfigurada. Vemos também que Uric comete violências silenciosas. Mas silenciosas por quê? Porque ele trai a sua esposa Catarina com a Hannah e vemos que sua família acaba sentindo toda aquela situação. As crianças ali, os filhos deles, percebem que os pais não estão bem e a própria situação de casamento ali entre os dois não anda bem. Então é sim uma violência silenciosa. E a própria Hannah, a amante de Uric, tem uma tendência desde criança a manipular as pessoas. Ela, por conta do seu desejo ardente por Uric, manipula a polícia para separar Uric da Catarina. E vemos que ela, numa situação difícil da sua vida, que ela tem que mostrar a força dos seus ideais, que ela poderia escolher sentimentos mais nobres para si mesma, porque até então ela só vinha desrespeitando a si mesma. Ela vinha trazendo sempre sentimentos ruins, sempre daquele desejo ardente, sem se importar muito com as outras pessoas. Então, nesse momento, quando o filho de Uric desaparece, ela não consegue se sensibilizar e continua insistindo na infidelidade de Uric. E quando ela se depara em outra situação difícil da vida, em que ela poderia admitir o erro para a esposa do Uric, ela escolhe novamente manipular a situação. Ou seja, ela não respeita a si mesma, ela não conhece os seus sentimentos, ela não está a fim de desenvolver os seus sentimentos. Então ela desdenha, ela despreza e ela acaba ficando à mercê daquela situação, sendo de certa forma obrigada a arcar com as consequências que ela mesma criou.
Lembrando agora da frase do relojoeiro Tannhaus, que diz que não só o passado influencia o futuro, mas também o futuro influencia o passado. E claro que numa brincadeira imaginativa, podemos dizer que sim, o futuro influencia o nosso presente e o nosso passado, porque nós estaríamos criando um futuro exatamente igual ao nosso passado, num paradoxo da vida real. E se nós não cuidarmos do nosso sentimento, se nós não adentrarmos o labirinto do nosso eu interior, se nós não explorarmos todos os nossos sentimentos e conhecer esses sentimentos com profundidade, desenvolver os nossos sentimentos, nós estaríamos como um carro numa ladeira, descendo sem controle, desgovernado e sem freio. Nós estaríamos à mercê daquela lei física da ladeira, estaríamos ficando constrangidos sempre numa situação da vida e que um sentimento vem à tona e a gente não sabe lidar com ele. E nós estaríamos, como bem lembra o próprio relojoeiro, à mercê ou presos na eterna dança da lei de causa e efeito, na lei de ação e de todas as suas consequências. Então está aí a importância de conhecermos a nós mesmos. O relojoeiro é como aquele que aceita a vida tal como ela é, porque ele não quer nem ir para o futuro e nem ir para o passado. Ele cria a importância aqui, no agora, cria sonhos no presente. E se nós conhecermos os nossos sentimentos com profundidade, nós poderíamos eleger, talvez, sentimentos mais nobres dentro de nós. Poderíamos criar sonhos mais palpáveis e imperecíveis. Nós seríamos donos das nossas próprias ações, dos nossos próprios sentimentos e saberíamos onde ir, tanto no passado, quanto no presente e também no futuro. Espero que tenham gostado. Ficamos com mais um episódio do Herói que Existe em Nós. Bye.